Muito bom. Estamos começando mais uma edição do programa Sertão Inovador. Dizem que o Brasil começa depois desse feriado de carnaval, né? Então, talvez, não é bem assim para os empreendedores, não, né? Mas, de qualquer forma, sejam todos muito bem-vindos para o programa, para essa edição, começando aí depois desse período festivo que o Brasil tem. Vamos trabalhar, porque a gente tem que trabalhar, tem muita coisa para fazer. E para falar de trabalho, para falar de produção, aquela atividade que o empreendedor gosta, que ele se identifica, de agir, de fazer, colocar a mão na massa, que o brasileiro também tem. O melhor do Brasil, eu sempre digo que é o brasileiro. O melhor de Mossoró é o moçoroense. O melhor da empresa são as pessoas que fazem a empresa. Então, dentro desse sertão inovador, que 2026 seja tão inovador quanto foi 2025, ou seja, cada ano melhor do que o anterior. Hoje, melhor do que ontem, amanhã, melhor do que hoje. Essa é uma das frases que a gente tem aqui como slogan do programa e eu tenho para mim como vida. Eu sempre procuro melhorar aquilo que eu estou fazendo e nossa bancada também, os nossos entrevistados também, porque a gente sempre procura trazer pessoas que estão querendo melhorar. Pois bem, hoje, Artêmio, eu vou pedir para você fazer a apresentação dos nossos entrevistados, pode ser? Pode sim. Pegar um gancho aqui, o professor falou sobre o melhor de cada e o melhor de si. E você? O que é que você está fazendo? O que é que você está extraindo de melhor de você? Onde você estava em fevereiro, pós-carnaval, em 2025, e onde você está hoje, 2026, pós-carnaval. Só para você pensar e refletir. Nós estamos aqui com uma dupla que faz total sentido com o nosso programa, Sertão Inovador. É uma pessoa, de um lado, a experiência, do outro lado, a inovação, que já tem credibilidade, que tem uma raiz, que tem uma história, tem um legado a cumprir. Estamos aqui com José Wilton, nosso amigo Wallace, da Paralelo. Vamos deixar ele se apresentar aqui e falar um pouco sobre esse projeto e o que é Paralelo. Cada um deles. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Obrigado. Amém, senhor Artemio. Amém, professor, da sua primeira fala. E eu digo uma coisa, tem muito profeta profetizando errado, e a Paralelo, senhor Artemio, ela nasceu justamente para, diferente das agências, profetizar a tecnologia correta para o empresário que quer investir. E vem nossa junção. Seu Wallace com todo o conhecimento e a gente com a inovação. Isso deu muito certo e continua dando. Em 2026 eu acho que é o ano que a gente vai trilhar muito sucesso aí nisso aí. Muito bom. Fala um pouquinho de vocês. Você é de onde? Você é daqui da cidade? Você veio de fora? O Wallace também, para cada um conhecer um pouco de vocês. Antes da pessoa jurídica... Existe o CPF, né? É a pessoa física. Efetivamente, professor. Eu sou de Natal, nasci lá, mas me considero com raiz moçoroense. Porque meu pai, Porto Neto, ele é daqui, sempre trouxe tudo de ensinamento. O que passou para mim foi aqui, então tenho um amor muito gigante por essa cidade. Até porque o comércio aqui sempre é mais favorável do que em todo canto do mundo. Efetivamente, para mim, eu digo ele isso. Já deu uma dica para a gente puxar esse assunto aí mais tarde. Você foi falar de moçoroense, o rapaz já se considera moçoroense e está dando o melhor dele. Vamos saber disso. Bom, também de Mossoró, né? Origem aqui na terra. Casado, tenho uma esposa maravilhosa, psicóloga. Uma filha, né? Maravilhosa também. E a gente já está num bom caminho aí com produção de vídeo, né? Desde da questão de filmagem lá atrás, né? E a questão digital hoje, tudo isso aí, né? E a gente ainda tem esse conhecimento na prática, na teoria também. A gente fez comunicação social na UERN, na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, e aliou a José Wilton aqui na questão de agência digital, e essa parceria ela tem dado muito certo, né? Tem dado muito certo. Eu vou aproveitar, viu, Wallace, porque você traz para nós duas coisas, que esteve aqui também outro dia um publicitário, né, o Wilson, né, que também tem esses dois momentos, né? Teve aquele momento da publicidade antiga, eu que estou dizendo, quer dizer que é assim não. Sim. Digamos a era analógica e depois chegou
ao marketing, à publicidade digital, digamos assim. Você também passou por esses dois momentos. Revelando aqui uma curiosidade, no dia 15 de abril de 2006, já faz um tempinho aí, né? Fazendo 20 anos, aí vai fazer agora 20 anos, daqui a pouco, daqui a alguns dias. Sim. O Wallace foi quem fez a filmagem do meu casamento lá em João Pessoa, a quem eu sou eternamente grato. De vez em quando a gente vai lá, VHS, né? Porque na época era assim, VHS. Acho que era isso. Depois passamos para DVD. E, enfim, a gente tem esse registro, a quem eu agradeço, mostra que o trabalho dele já tem né? Já tem um tempo. Que bom que você está associando aí com a mente que já nasce na era digital. Já pega celular não na vertical. Se você pega celular na vertical, você está denunciando sua idade. Você é de uma época que usava celular assim. Quem nasceu recente já pega assim, de lado, e é com os 2 dedinhos aqui, que é uma velocidade que a gente que já nasceu na era digital. Né? Meu menino, tem um pequenininho que ele... Outro dia eu nem tá aqui, mas às vezes eu ando com um celularzinho daqueles... aqueles antigões, os tijolos que a gente usava, né? Os primeirões. Tijolão, assim, puxa uma antena assim, abre uma tampinha, PT95, um negócio assim, o nome dele, bem grandão. Eu sempre gosto de usar esse celular para mostrar como a gente começou e a mudança que aconteceu na humanidade, depois que a gente começou a ter conhecimento portátil, depois que a gente começou... Né? Para um equipamento assim. O meu pega o celular antigo e ele fica, pai, ele não funciona não. Porque para ele, celular tem que ser já touch. Ele já nasceu da geração touch. Então, se me permite, queria que você falasse um pouquinho qual é a sua visão tanto desse momento do digital, como também do momento antes do digital, que mudanças você percebeu para o nosso público. Ele não pode, a gente aqui, tipo, o Wilton, eu posso até falar também assim, que eu não trabalhava com isso, do salto, né? Mas o Wallace, como ele é um profissional, ele pode mastigar aí, de fato, passo a passo dessa evolução, né? Inclusive, eu tenho uma ressalva aqui para fazer, pegando o gancho do professor, da questão da autoridade aqui desse senhor. Porque quando eu fui começar, todo negócio é namoro, né? A gente ia começar um relacionamento. E minha mãe, formada em comunicação social, mestrado, tudo isso, era professora, eu disse, mãe, tô com esse senhor aqui que vai começar a trabalhar com a gente. Ela disse, meu filho, seu Wallace foi quem filmou os meus 15 anos. Denunciou, eu e agora não era nem nascido, pra você ter ideia aí. E ele já trabalhava. Engraçado, que essa semana eu fiz essa pergunta ao senhor, né, seu Wallace? Qual o futuro da internet? Como o senhor, seu Wallace, toda essa experiência vê isso? Eita. Vamos lá na sequência aqui. Três perguntas aí. Foi bombardeada aí, viu? De Cristo aqui. Então, Radamés, a gente realmente começou bem novo, né? Teu filho pega o celular assim. Eu tinha que pegar um manual para decifrar como é que ligava uma câmera, via as especificações dela lá e tudo, para poder usar, né? E não queimar. Tinha isso também. Então tinha todo esse processo e não tinha internet. Tinha vídeo não, né? Você não tinha como assistir um tutorial pegar no YouTube. O Motorola lá e baixar um vídeo. De jeito nenhum. Então a gente foi aprendendo fazendo, certo? Mas tinha que ler alguma coisa, conversar com alguém e tudo mais para a gente poder dar o pontapé inicial naquele momento ali. Eu me lembro bem do meu comecinho lá, veio um rapaz trabalhar no IBAMA aqui em Mossoró. Eu vou até marcar ele na publicação aqui. E ele era cinegrafista da TV Globo do Rio Grande do Sul. Então, foi uma primeira conversa, um primeiro direcionamento muito bom, muito saudável na minha vida disso aí, né? Adiantando mais um pouquinho, teve essa carreira todinha de evento social, que é onde a pessoa pegava o registro para guardar para si, né? Você guardava, gravava ali, mas guardava para si para depois estar relembrando o álbum de fotografia palpável, né? Impresso mesmo. Então, o vídeo tinha isso. Teve essas mudanças no digital, teve a maneira como as mudanças como a gente se relaciona com imagem, com áudio, com vídeo, né? Hoje, como é que a gente consome isso, né? De que maneira a gente consome e para que consome, né? E para que a gente produz, né? Que hoje, cada um de nós somos produtores, né? Você tinha uma coisa muito fechada, que o produtor era só aquela rádio lá, onde a gente tinha que estar à mercê do tempo dela, da programação dela. Hoje eu faço minha programação
tanto da rádio como do vídeo, como da série, como do cinema. Então não me agendam mais nada. Eu é quem faço meus horários de ver isso aí. E dando um passo maior, a gente chega em 2010, 2020, o digital sempre influenciando a maneira como a gente consome, né? E mostrando estilos de vida, mostrando produtos, conceitos. E aí você produzir para vender um estilo de vida, você produzir para vender um conceito, você produzir para vender uma informação, mudou um pouco a maneira de como a gente fazer, certo? O vídeo tá lá, quase que a mesma coisa, né? Ou 1080, ou 4K, seja o que for. Mas quem vai consumir agora quer ver uma estética diferente, quer ver, né, uma técnica diferente. E aí é onde chega a questão da inovação. Você tem sempre estar alinhado com isso aí, né? Mesmo que no começo você gravou 15 anos para ficar na memória lá da pessoa, mas hoje o que você faz numa rede social, ela está lá sendo registrado também e repercute na vida de alguém, né? E aí chegou... Eu cheguei, professor, na instantaneidade, da interatividade com a conectividade que a internet tem. E eu me recordo dos nossos encontros passados, o senhor perguntou um pouco do futuro da AI com o consumidor final. E eu digo que hoje, a Paralelo, ela tem duas frentes. Ela tem o comércio local, que é o tráfego, para aquela loja que está ali na avenida, e ela tem o comércio eletrônico, que é todo e-commerce que tem estoque e vende para todo o Brasil. Saiu um estudo da Germini, Google, AI, que a partir de agora de 2026, o consumidor que pesquisar na plataforma sobre comprar algo, a AI vai responder com o produto ideal. Então ela já entra aí nessa experiência do cliente e o senhor imagine o que é que pode haver, o que é que pode acontecer com toda essa tecnologia envolvida. Eu já fico pensando assim, uma disrupção absurda na área de vendas. Porque a IA vai conseguir entender personalizadamente os desejos de uma pessoa que o vendedor não tem condições de dar conta de tudo isso. E ela vai conseguir entregar, ela vai conseguir fazer uma coisa impossível há pouco tempo atrás, atender massificadamente e personalizadamente. Como que isso é possível? Só realmente com... Então, isso tem que, no mínimo, despertar em qualquer empresário, a velha pergunta que eu sempre gosto de fazer. E Kiko? O que é que eu tenho a ver com isso? O que é que eu posso ser influenciado? Eu tenho que aprender alguma coisa nesse sentido, senão eu fico para trás. Eu penso hoje quando... Vai ser todo verdinho. Esse é torcedor do Palmeiras, torcedor do... Eu vejo o seguinte, diante da sua fala, Zé Wilton, que bem próximo, ainda até hoje tem gente que ainda diz assim, vamos se preparar para o futuro, né? Qual o futuro? O futuro é hoje. O futuro começou já. O futuro é agora. Verdade. Você vê aí um adolescente com 16 anos aí que tem tem informações aí que você fica olhando para ele assim, 14, 15 anos, o cara na verdade, sabe. Ele tem acesso, né? Tem acesso à Ele informação, acesso mas vai aí, com a né? facilidade. Isso. Quando você... Informação qualificada aqui. que não era liberada para a idade dele. Vamos aqui, você pegava uma câmera, você tinha que ler ali. E às vezes em inglês, tinha que Inglês, destrinchar o tinha que inglês, aprender a outra pra não língua. queimar. Isso. E hoje ali você busca ali, pesquisa ali, tem 200 vídeos, você vai assistir o menor. Tem um com 30 minutos, tem um com 30 segundos, você vai por 30 segundos. Verdade. Porque é a evolução. E outro ditado que dizia que para mim, vamos correr que atrás vem gente. Não, vamos correr que na frente da gente tem milhares de pessoas. Tem gente. Então, nós, como empreendedor, nós temos que estar bastante antenados, tá certo? E buscar pessoas com esse conhecimento, com essa informação. Porque eu sou bom no meu setor, porém o meu setor, o meu segmento, o meu negócio precisa de pessoas que dominem, não vou nem dizer os periféricos, porque o digital hoje ele tem que estar no centro
do negócio. Da questão, todinha. Se eu, como empreendedor, que já estou no mercado há 20 anos, se eu não aprender, ou se eu não contratar quem sabe para colocar no meu negócio, para poder ele se manter no mercado. A disrupção está sendo muito grande, né? E eu lhe digo, o futuro, para quem não se atualizar, felizmente é fechar as portas. Verdade. É doloroso. Sim. Mas o futuro, para quem não se atualizar, pode ficar ciente de que é fechar as portas. Eu queria continuar nesse item aí da experiência do cliente. Apesar que o tema não é bem esse, mas o que vocês trabalham, a função, aí se eu estiver falando bobagem, você pode corrigir, tá? Mas a função de uma empresa de comunicação, uma empresa, ela é principalmente para transmitir a mensagem da maneira mais adequada para quem está lá do outro lado comprar aquilo que ele quer comprar, que ele deseja comprar. Ou se ele não deseja, pelo menos vocês vão tentar gerar esse desejo, né? Porque o marketing faz muito isso, gera muito desejo no público. Ontem, eu estava anteontem, eu estava num município aqui, perto, dando uma palestra para professores. E para professores, eles estão preocupados em como que nós temos que gerar uma experiência no aluno. O conceito de Customer Experience, ele está se espalhando em todos os lugares. Quer dizer, não é um aluno chegar numa sala de aula e adquirir conteúdo, porque conteúdo a IA já tem. Melhor, tipo umas 100 vezes do que um professor. Professor, até ele juntar, ler não sei quantos livros, juntar aquilo, e se preparar, e ele transmitir, dependendo do que ele vai falar, chega com um monte de ruído para o aluno. Uhum. A IA consegue entregar conteúdos de maneira personalizada. E a gente estava mostrando para os professores que não basta só ser professor de antigamente. Ele tem que pegar a IA e ajudar e usar para que ele entregue uma melhor experiência para o aluno. E pode ser, sim, aprender, mas aprender de maneira legal, divertida, porque com criança você não pode ensinar como quem está ensinando adulto. Tem que ser de maneira lúdica, divertida, etc. e tal. Esse mesmo princípio funciona para qualquer pessoa que vai comprar um produto, que vai comprar uma peça, vai comprar um cardan. Ele não está apenas resolvendo uma dor que ele tem de um carro que está com ruído ou com problema para ele. Ao ele ir à loja, ou ao ele tentar encontrar a loja, no Instagram já tem que ter uma boa experiência. No seu Instagram lá tem que ter uma boa experiência. Quando ele entrar em contato com o WhatsApp, aquela comunicação tem que ser uma boa experiência. Tudo é experiência. Porque você pode perder de vender uma peça lá que traz um faturamento muito legal para você, porque o seu WhatsApp não está atendendo bem. Porque ele entrou em contato e já faz 5 minutos que ninguém diz nada. Já era, porque o tempo, cada dia está ficando, né? Ninguém tem tempo, você acabou de falar, né? Você quer o que seja mais resumido. O cliente que também vai entrar em contato contigo é a mesma coisa. Que é a mesma coisa. Ele quer a mesma coisa. E aí... Eu queria aproveitar, aí você complementa, como que vocês têm ajudado as empresas a ter essa boa experiência com o cliente? Aí pode continuar. Antes de passar a palavra para vocês, ele falou aqui várias vezes sobre experiência. Sim. E aí eu vou fazer uma analogia comigo. Eu tenho 20 anos de mercado. A Cardan Peças tem 20 anos de mercado. Eu entendo que eu tenho experiência. Mas qual é a experiência que o meu cliente está tendo ao comprar na Cardan Peças? A omnicanalidade. Que são Fala um pouco mais sobre isso aí pra gente. os vários canais de atendimentos, que é um pouco do que a gente faz com a nossa comunicação e a performance de vendas quando a gente vai atender qualquer comércio. Se o atendimento dela está sendo o mesmo no WhatsApp, no Instagram, no Facebook e no balcão. Presencial. Porque outro ponto importante, eu estava lendo sobre isso recentemente, o PD, o famoso ponto de vendas, não influencia nada na compra e na adesão do seu consumidor. Ninguém chega lá na Cardan Peça para comprar um cardan e decide lá não. Ele já vem da imagem que foi construída. Boa. E o senhor pode complementar um pouco mais do seu raciocínio, que eu sei que vem coisa aí. Até porque sua figura, a figura dele, né, é muito... Acreditando na inovação, muito... acreditando na inovação, na tecnologia, né? Mas existe a necessidade do cliente quando ele chega na minha empresa, como existe a minha necessidade quando eu vou também se comportar como um consumidor. Mas a necessidade é de um produto, de um serviço,
Mas entre o produto e esse serviço, existe um ser humano de um lado e um ser humano do outro. Aí, além da experiência, né, hoje vai o encantamento. Esses dias eu estava falando com o pessoal lá sobre o ticket médio. Né? E aí, como é que você pode aumentar esse ticket médio? É através da comunicação, do seu atendimento, do conhecimento. É impossível eu vender um produto se eu não conhecer ele. E quando o Radamés falou que, você também já falou aqui, que o cliente chega através da tecnologia, dos meios, das IAs que são demais, só porque você digitou algo aqui no seu celular e daqui a pouco. Então, de nada adianta investir, ter um profissional na empresa, ter um canal, um funil, tudo, mas na hora da entrega, no caso de uma loja física, de um comércio físico, de uma prestação de serviço, se aquele ser humano que está ali entregando, seja o produto ou executando o serviço, ele não encantar aquela outra pessoa, aquele outro ser humano que está do outro lado. Né? E tá muito bacana aqui porque ele tá mexendo. Tá surgindo agora. Tá surgindo e tá mexendo. Artemio, só um ponto aqui antes que eu esqueça. O que você está falando entre o que quer comprar e o que está querendo vender é uma conexão, né? Nessa conexão aí, entra a questão da comunicação, entra a questão de você olhar no olho, né? Isso quando é presencial. E aí você manter esse primeiro diálogo, você não vai só perguntar em que posso lhe ajudar, né? A IA já vai fazer isso e a IA já vai chegar com resposta. Ele já chegou com 40% da venda. Então, essa conexão primeira, o vendedor ele tem que estar conhecedor do que tem, né? Ele tem que conhecer, ele tem que se comunicar e comunicar o que ele tem para vender, qual o benefício que ele vai estar oferecendo ali. Isso não só numa maneira comercial, estritamente falando, mas não, até gerar esse vínculo. Isso, né? sim. Você só volta para mim para comprar de novo se eu me conectei com você. Sim. Os famosos valores agregados que tem ali naquele produto. Não é só aquela peça, né? No tráfego, inclusive, eu pego muito essa dupla aqui. E seu Wallace me ajuda nessa. Eu tenho a imagem de um cardan, eu tenho o preço, eu tenho tudo que funciona por trás dele. Só que antes o cliente vê um vídeo sobre esse cardan. E quando ele vai ver a imagem do cardan, ele já está totalmente familiarizado. Quando surgir o problema, ele já vai saber onde comprar. E a gente tem a referência. Queria trazer um tema aqui. Desculpe que às vezes o professor aproveita as oportunidades e fica... Aproveita. Quer estudar, quer pesquisar. A gente está entrando numa era de bastante frieza. O que é isso? Cada dia a gente se relaciona mais com objetos e menos com gente. Sim. Isso é a realidade. Tá todo mundo falando aqui, mas tem um equipamento que é quase parte do corpo, que é um celular. Tu tá segurando um ali, tá todo mundo segurando. Quando não tem No dois. dia a Né? dia, quando não tem... Pois é. Quando não tem dois ou mais. Essa relação máquina-pessoa está aumentando muito. E, digamos, para azeitar um pouco essa relação, essa discussão, agora dia 22 de janeiro, naquele encontro que tem em Davos, todo ano tem encontro dos grandes pensadores, grandes empresários vão para Davos, e lá estava o Elon Musk. Dia 22 agora de janeiro, ele disse, olha, não leva mais 2 anos. E os robôs com IAs vão substituir a maioria das pessoas. Aí fica você fica imaginando assim, esse cara é louco. Rapaz, louco é um liso. O cara que é bilionário, ele não é louco. Ele não era bilionário não, tá? Vamos botar a cabeça para pensar. Não conheço nenhum louco bilionário. O louco tá tudo ali nos hospícios, tudo. Então não é que era louco, é que eles conseguem ter acesso a conteúdos, informações e análises, estatísticas e pesquisas que eu e você, uma boa parte, não tem. E quando uma pessoa dessa fala algo nesse sentido, a gente sabe que isso faz algum sentido. E aí a pergunta que eu trago aqui para vocês é, se nós vamos ter, em breve, logo, cada dia pessoas se conectando mais com dispositivos, se conectando com robôs, conversando com... Já todo mundo praticamente já conversa com as IAs. Isso já é conversar com robô.
Só que não temos aquela ideia, porque os filmes criou em nós a ideia de robô humanoide, um ser humano. Que você vem aqui agora, fulano, me explique isso. Mas a gente já conversa com, né, com objetos tecnológicos. Só que isso vai gerando frieza em relacionamento. E com as pessoas, isso pode também começar a gerar. A ponto de nós termos, e aí eu passo agora a pergunta para vocês. A cada dia nós temos pessoas, consumidores, querendo comprar as coisas mais e mais com objetos, com equipamentos, quero comprar logo aqui. E mais será necessário uma boa comunicação de marketing. Sim. Porque às vezes o humano, e aí eu vi fazer uma só observação, o humano, o vendedor, que conhece tudo do produto, mas não conhece de gente, não vai vender não, amigo. Você tem que ter um Porque equilíbrio tudo aí, né? de produto eu já sei por aqui. Cardan, XPTO, não sei o que. Amigo pergunta, IA diz com foto, com vídeo, até com vídeo vai mostrar tudo. Toda essa preparação que o vendedor ia ter que ter com o produto já não será tão mais interessante daqui a pouco. Me parece que mais e mais o diferencial do ser humano nos próximos dias vai ser humano. Porque quando chegar, e me parece que vai diminuir a quantidade de pessoas que vão ter para uma loja, e uma loja para comprar, porque ele pode só, manda para cá, manda entregar. O delivery explodiu hoje, tudo virou delivery. Claro que o carro ainda dá problema, tem que levar. Mas não necessariamente ele vai. Você pode desempegar? Daqui a pouco, você pode vir aqui pegar o carro, aí você vai pegar. A relação vai continuar? Não vai continuar. A relação parece que está se tornando muito menos humana e mais máquina, com voz, com manda áudio, resolve e tal. E aí eu pergunto, como que o marketing vai trabalhar essa parte de humanizada? Com certeza. Eu sei que você é um cara muito humanitário, humanizado, sua relação é muito nesse sentido, e eu jogo para você esse abacaxi, descascar aí para nós. Como é que vai ser no futuro trabalhar um marketing nesse sentido? E eu digo ao senhor, professor, a AI não nos afronta. Porque pessoas, ela compra de pessoas, e é aí que o marketing vai se diferenciar. Aquela empresa que está com uma inteligência artificial no comando, ela nunca vai vender mais do que quem tem gente por trás. Isso é fato. E algo que eu queria trazer, que o que me assusta de verdade, é um estudo sair da universidade, que a geração agora mais recente está sendo prejudicada, pelo uso do ecossistema digital e está sendo menos inteligente da geração do senhor, de seu Artemio, que matava 2 leões por dia. Agora os meninos não estão matando nenhum. E vão ser os consumidores, hein? Isso aí me afronta, porque é quem vai estar trabalhando com a gente. O potencial novo. Verdade, bem observado. Eu já falei algumas vezes que a nossa geração aqui, se entender que é necessário dominar a tecnologia, aí sem dúvidas quem vai fazer gol somos nós mesmos. Né? Entendi. Porque mudou e está mudando e vai continuar mudando. Eu costumo dizer que se eu lá atrás eu digo, rapaz, se eu tiver a sabedoria de criar meus filhos como eu fui criado, eu vou estar eleito. Tenho orado bastante por isso, e hoje eu estou até já colhendo os frutos. Né? Eu tenho 2 filhos que já estão ali já trabalhando. Eles têm que saber o valor. Quanto é que custa R$1? Né? Então, mais uma vez aqui, é nós buscar o conhecimento. Né? Se o Wallace tem ficado lá atrás só projetando os 15 anos, entregando só o VHS. Só o VHS. O DVD, Como o é que ele VHS. estava hoje? Onde é que ele está hoje? Por isso que eu disse que você falou muito de namoro. Vou dizer, vocês continuem namorando que vai dar um casamento Vai dar perfeito certo, aí, né? meu amigo. Porque você está Bora lá. ao lado aí da experiência. Esse rapaz aqui, toda vida que eu passo 1 ou 2 horas com ele, eu saio daqui outra pessoa. Tem o que agregar em E você, eu não estou né? aqui falando da boca para fora, não, porque eu comento isso lá em casa, que a minha família está assistindo e eles sabem. Eu passo isso para meus filhos, olha, porque é verdade. Então, assim, meu amigo, acorde. Empreendedor, acorde. Acorde. Nós não podemos mais viver o luxo de zona de conforto que está tudo certo. Eu já tenho X anos de mercado, eu já tenho experiência. Mas qual a experiência você está entregando ao seu consumidor? E para voltar à palavra, eu quero saber de vocês agora
para 2026. Bota eles contra a parede. A Paralelo, uma empresa nova, O que tem de inovação? moderna e experiente. Rapaz, como é que pode? Negócio novo, moderno, mas com experiência. Porque já foi dito. O que a Paralelo tem de inovação para 2026, para 2027? Para fazer aqui jus ao programa, a gente traz sim inovação. E eu queria, antes de contar um pouco mais da inovação que a gente está trazendo para 2026, deixar uma mensagem sobre algo pessoal que eu venho vivendo como gestor de tráfego na Paralelo. Essa semana eu tive minha conta banida permanentemente pelo MetaAds. A gente está contando com a ajuda do nosso cliente, Dr. Marcelo Carvalho Caminha. Dá até um alô aqui para ele, que ele é advogado trabalhista, já faz 5 anos que trabalha com a gente no mercado e está nos ajudando a protocolar essa ação de indenização e danos morais contra o Meta, porque minha conta é totalmente legítima, eu perdi o acesso pessoal administrativo. Imagine alguém que depende disso para trabalhar, ficar sem acesso. Aí vem o produto que é o plano de internacionalização. Opa! Plano de quê? Plano de internacionalização. Para 2026, algo que traz desde das 5 forças de Potter, o professor deve bem saber, que analisa fatores internos e externos. Eu dependo do MetaAds para trabalhar, então é um fator que eu não tenho como controlar de forma alguma, mas eu tenho como me prevenir. E o marketing a gente sempre trabalha com previsibilidade e prevenção. Nesse intuito, o plano de internacionalização, ele pega uma marca que tem um potencial nacional para empreender, para vender dentro do território brasileiro, e ele analisa como globalizar essa marca para o mercado internacional. A gente traz estudo de mercado, a gente traz benchmark, análise SWOT, análise PESTEL, até a gente chegar nas 5 forças de porta, entender força de barganha de mercado e tudo que a empresa precisa saber para conquistar, tanto dentro do território, tanto lá fora. E claro que esse curso foi gravado com o seu Wallace, lá nos estúdios. E Como assim esse curso? É um curso? Então é um curso, é isso? ele é uma experiência. Porque a página que foi desenvolvida, quando o usuário acessa o nosso plano de internacionalização, ele logo vê uma videoaula. Não, tenha calma aí, porque é muita informação, é um conteúdo aí bastante rico. Sim. E aí fala um pouco aí sobre esse curso, onde é que eu vou encontrar, como é que eu faço para ter o acesso. Com certeza. Para ter o acesso, pelo perfil da Paralelo, @paralelopmkt, o senhor já, pela bio, consegue ter acesso ao nosso plano de internacionalização. A gente também está pegando algumas empresas que já é do nosso know-how e fazendo o trabalho em específico, que a gente entrega toda uma documentação das várias perguntas que a gente faz. Então, esse curso é o passo a passo de todas essas perguntas. Seu Wallace até participou dessa experiência do cliente e achou fascinante, me deu feedback positivo, que estava muito intuitivo. E é isso que a gente quer passar. Na intuitividade, entregar algo que o consumidor não espera. Com fronteiras assim abrindo mesmo, para quem quiser importar, exportar, a gente vai comercializar. Uma coisa vai puxando, Não, pode, quer complementar? Pode ir. Ele fala assim, entrega algo que o cliente não espera, né? Existe uma frase que diz, gentileza gera gentileza, né? Né? E terceirizei um serviço, pedi para um amigo meu fazer um serviço no meu carro. E aí ele executou um outro serviço. Eu não pedi, não tinha solicitado, mas quando eu entrei no carro eu já percebi. Cara, aquilo dali, para mim, foi uma experiência que eu tive dele bem interessante. Então, a gentileza que ele teve, né? Aí depois desse serviço eu já encaminhei outros serviços para ele. Quer dizer, é uma mão amiga, né? É uma mão amiga. E volta para quê? Volta para falar sobre o quê? O atendimento humanizado, o serviço prestado. O encantamento do cliente. Quando você consegue encantar um cliente, rapaz, as portas se abrem. Até que você venha... É fantástico isso aí. Um encantamento. Bom, esse papo tá muito legal, Tá. mas o tempo tá acabando. Olha só, já rapaz, tá a gente acabando começa já. a conversar e vai acabando. A gente quer agradecer demais aqui a vinda de vocês dois. Nós estamos sabendo, chegou a informação aqui no ponto, só um minutinho, chegou a informação aqui no ponto, Sim, que vai ter parceria aí surgindo entre o programa Sertão Inovador, junto com a Paralela. Então, essas figuras aqui, né, esses personagens vão Não estar aqui. caímos de paraquedas por aqui, né? Olha tem aí. algo aí. Então tem de algo aí que linhas. vai estar acontecendo. Em breve a gente vai estar, né,
falando um pouco mais sobre isso. Mas queríamos, enfim, deixar aí para vocês falarem as considerações finais. A gente agradece a vinda de vocês ao programa. Bom, a gente que agradece também, Artêmio, Radamés, o Jansen que não está aqui agora, né? Mas um abraço forte para ele. E quando a gente teve conhecimento do podcast Sertão Inovador, a gente viu ali um meio de comunicação, um instrumento de comunicação que leva a pequenos fatos que estão no nosso cotidiano, nosso derredor ali, que a gente às vezes não tem conhecimento direto, mas que vocês estão trazendo aqui para a gente, né? Histórias de vida e tudo isso aí, a gente pode ter acesso a esses conteúdos, né? E se você que está nos acompanhando tem interesse de estar aqui conosco, saber se a sua empresa tem potencial de inovação para trazer aqui para a gente analisar, mande seu contato, que a gente vai fazer o convite e vamos botar isso para frente, professor. Ele já fez o pitch aí, ó. Já fez o pitch. Já deixou. Já é parceiro, já é parceiro. Fechou, já. Muito bom. Então, assim, nós também, eu agradeço vocês terem aceitado o convite, né? Eu gosto muito de um ditado, né? Eu sou meio antigo, hein? Diga com quem anda que eu digo quem tu és, né? Eu estou andando com o Radamés há algum tempo, vocês sejam bem-vindos, vamos andar juntos, né? E aí a gente vai mostrar, e naturalmente o resultado ele aparece. Sem dúvida, quando a gente faz bem feito, o resultado aparece. Vou usar uma palavra, uma frase que você falou, nós estamos com um terreno bom, um solo bom, então, sem dúvida, vamos plantar e vamos colher bons frutos aí. É, professor? O capim bem verdinho. Capim bem verdinho. Então é isso, gente. Obrigado pela participação de vocês. Se você quiser participar do programa, gostaria de fazer parte desse ecossistema, entre em contato conosco. Nós temos intenção de poder colaborar, de contribuir com o seu crescimento no mundo que a gente está. Ou você cresce, ou você fica pequeno demais e barco pequeno, o mar derruba. Para vencer o mar que a gente está aí, tem que ser barco grande, virar navio, internacionalizar, né? A empresa está com quantos anos? 6 anos, ainda é uma criança com 6 anos, mas no mundo empresarial essa regra não é a mesma coisa, dá para você já começar a crescer e internacionalizar. Portanto, eles estão querendo crescer. Se você também quer crescer, independente da sua área, eu sempre gosto de dizer que não existe microempreendedor, nem existe pequeno empreendedor. Existe microempresa e pequena empresa. Você nunca tem que ser micro nem que ser pequeno, você tem que ser grande. Quem é pequena é a empresa que você tem, que talvez nem seja ela daqui a 2 anos, seja até outra. Nós, pessoa física, devemos estar sempre crescendo. A pessoa jurídica, naturalmente, vai crescer também. Mas há fatores externos que às vezes impedem dela crescer ou só tem limites. Para nós não tem limite. Nosso limite é talvez o quê? Nossa idade, nossa vida, daqui a pouco ela se encerra. Mas enquanto fôlego tiver, devemos continuar aprendendo, continuar crescendo, procurando impactar o maior número de pessoas. Se isso faz sentido para você, entre em contato conosco, seja pelo Instagram, YouTube ou TikTok, busque lá Sertão.inovador e a gente tem a maior intenção de poder te ajudar, de fazer crescer, progredir nos níveis. Vamos? Então, é isso. Obrigado pela sua atenção. Está encerrando mais uma edição. Até o nosso próximo encontro.